Bem-vindo à Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos aqui mais um jornalístico Clique Jornal na Rádio CT, que a partir de agora, cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. O programa de hoje vai debater uma das maiores greves já ocorridas no Brasil. Uns falam de greve, outros falam de paralisação, reivindicação dos caminhoneiros, mas o que a gente vê é que há muitos anos não se vê no Brasil uma paralisação total. Falta desde o álcool combustível, os combustíveis em geral, falta o cafezinho na padaria, está faltando o ovo para a mistura na marmita do trabalhador e até a picanha para a churrasqueira também. A greve dos caminhoneiros é uma situação nas refinarias, é uma situação geral aqui no país, nesse momento onde forças de segurança têm feito escoltas de caminhões nas principais unidades, não há bloqueios totais, mas está acontecendo aqui no Brasil. Os caminhões estão sendo escoltados por forças de segurança, usados para garantir, nesse momento, o transporte de combustível a partir das principais refinarias. São José dos Campos tem uma das refinarias, que é Henrique Lages, e hoje segunda-feira, nós estamos no 8º dia de paralisação, de protesto dos caminhoneiros. Não há bloqueios totais, mas a Petrobras está passando aí uma situação em toda a rede de produção, a destinação dos combustíveis que tem deixado as refinarias sob escolta. A Petrobras ela não responde a mídia, não responde às autoridades, está um silêncio total aqui por parte do governo e por parte também da refinaria. O duro é que a população está sendo atingida, né, Paulinho? Definitivamente, Shirley. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui, né, Paulinho, mais uma vez com um tema super polêmico e que não atinge só uma pessoa ou outra, não, atinge toda a população do país. Bom, está chegando aos hospitais, não é? Não está tendo condições, as cirurgias todas, a grande maioria foram adiadas, pessoas que há anos, há meses aguardavam por uma cirurgia até para sobreviver, e nesse momento foi adiada e o caos começa a se instalar a partir de agora aqui no Brasil, Shirley. Então, quando ainda é gasolina, a pessoa não está se transportando de um lado para o outro, ainda aqui em São José dos Campos a gente tem os ônibus que dá ainda para circular. Agora, quando atinge a saúde, algo essencial, aí a coisa fica mais séria. Olha, o que está se comentando é que a greve dos caminhoneiros, que completa 8 dias nesta segunda-feira, ganhou dimensões de uma incrível luta de todos os brasileiros. Os manifestantes das estradas acreditam que estão fazendo uma revolução e que irão transformar o Brasil, mas na noite de ontem, na noite de domingo, acabaram levando até uma ducha de água fria com o anúncio do acordo entre as lideranças do movimento e o governo federal também. Entretanto, podemos dizer que deu um chabu no entendimento, pois a greve ela continua em todo o Brasil. Parte dos caminhoneiros acertaram com o governo, parte do governo acertaram com outros caminhoneiros, mas o presidente da República apresentou uma proposta insuficiente para os caminhoneiros autônomos. Ele disse que não mexeria de jeito nenhum na política de reajuste da Petrobras, que foi um motivo principal dos aumentos abusivos dos combustíveis
nas bombas. Sheila e Marciano, nós temos participação. Tem uma participação. O Wagner Balieiro, a gente entrou em contato com ele para ele conversar um pouquinho com a gente sobre essa questão da greve dos caminhoneiros e saber como é que ele está sentindo isso, se o PT está a favor, se está contra, qual que é a posição dele. Então vamos lá, vereador Wagner Balieiro, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, Shirley, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 5CT. É um prazer novamente estar falando com todos vocês, ainda mais num momento tão difícil que o nosso país, e em especial a nossa classe trabalhadora, juntamente com os caminhoneiros, estão passando. Realmente é um processo delicado, mas que começa a dar a possibilidade, pelo menos, da gente chegar na população e em vários setores aí que a gente não tinha acesso, para falar um pouco da importância que é o debate da política econômica do país. Agora, tudo isso que está acontecendo hoje, ele é fruto de um modelo, de uma política implantada pelo governo Temer e sua equipe econômica, que contém ali o parente, que é o presidente da Petrobras, o parente que inclusive era o mesmo ministro do apagão do FHC, não sei se o pessoal lembra, mas o parente foi o ministro da época do apagão do FHC. E que agora, quando nomeado presidente da Petrobras, mudou a lógica de preço dos combustíveis no Brasil a partir de outubro de 2016, causando esse caos todo que está passando no país e principalmente trazendo aí uma situação de exploração mesmo em cima dos caminhoneiros, aí no caso falando dos caminhoneiros autônomos, porque os caminhoneiros, nós temos duas classes de caminhoneiros ali, né? Tem os caminhoneiros, tem aquele grupo das empresas de transportadoras de carga, que são as empresas grandes no país, que aí é uma outra situação, mas tem aquele caminhoneiro autônomo que o cara está ralando para pagar o financiamento do seu caminhão, que tem que fazer um frete com preço fixo, sujeito a vários problemas ao longo do caminho, quando vai levar alguma carga, e que está sofrendo demais com a política neoliberal implantada pelo Temer e parente do PSDB no novo sistema que a Petrobras tem utilizado de reajuste de combustível desde 2016. Agora, vereador Wagner Balieiro, a pedido do presidente, o Pedro Parente, agora está tentando negociar com os petroleiros para evitar a greve de quarta-feira. Eles anunciaram que pretendem fazer na próxima quarta-feira uma greve nacional de advertência por 72 horas. É o caos instalado, porque se os petroleiros entrarem em greve, para definitivamente o país, vereador? Na verdade, os petroleiros, e essa é uma greve que a gente também tem que apoiar, e apoiar fortemente, porque ali os petroleiros estão mostrando a saída para o problema. Uhum. Né? Então, o que nós estamos vendo ali, quando essa paralisação dos petroleiros, é a possibilidade da gente também, inclusive, resolver o problema. Por quê? O que aconteceu a partir de outubro de 2016 foi que foi colocado a Petrobras realizando os preços de acordo com o mercado e dolarizando aí os preços dos combustíveis. Uhum. Ou seja, a partir de outubro de 2016, o preço dos combustíveis no Brasil foi sendo reajustado e aumentado diariamente, né, através da variação do dólar. Em outubro de 2016, o barril do petróleo era $40 o barril. Agora, nesse mês, o barril de petróleo atingiu $80. Quando a gente coloca uma empresa que nem a Petrobras, que pertence ao povo brasileiro, e que deveria, na verdade, trazer o desenvolvimento para o povo e deixar o povo decidir o que é melhor para ele, né? Quando a Petrobras, ao invés de fazer uma política que beneficie o povo, que é o dono da Petrobras, e começa a fazer uma política de beneficiar mercado, ele começou a trazer um problema que é esse aumento absurdo de combustíveis, tanto do diesel, da gasolina, do botijão de gás, por estar atrelado ao mercado e para agradar o mercado. Quando fez isso, o que aconteceu? Nós chegamos a um absurdo de nós aqui, o Brasil, que hoje tem produção de petróleo cru, né? O petróleo que tira lá do pré-sal ou que tira ali dos locais onde é feita a exploração. O Brasil hoje é autossuficiente em petróleo. Ele é autossuficiente em petróleo, então ele produz mais petróleo do que precisa nas bacias onde ele é feita a extração. Porém, ele ainda
tem uma dificuldade com relação à questão de refino, de transformar esse petróleo em gasolina, em diesel. Então, por isso, quando o governo Lula começou a política de construir refinarias, a refinaria, por exemplo, do Abreu Lima, lá em Pernambuco, ela é uma refinaria para fazer óleo diesel. Assim como a Revap aqui, tem uma parte dela que faz óleo diesel. Né? Por quê? Porque nós precisamos, ao mesmo tempo que achar petróleo e começar a extrair o petróleo, ter um lugar para transformar o petróleo num produto que tem de maior valor, que é a gasolina, o óleo diesel e tal. Quando ele transformou, o Pedro Parente do PSDB transformou o mercado de combustível aqui na variação do dólar, nós começamos a ter a concorrência internacional chegando aqui, né, e abriu a possibilidade de que importadores de combustíveis, ao invés de comprar da Petrobras, que estava praticando preço de mercado, comprassem de outras pessoas, de outras empresas. E, de uma hora para outra, ao longo desses meses, por ser um preço atrelado ao mercado, nós começamos a ter uma importação muito grande de óleo diesel dos Estados Unidos. E importando óleo diesel dos concorrentes da Petrobras. Dos concorrentes da Petrobras, ao invés de usar a própria refinaria da Petrobras, que aqui que já foi construída para isso. Agora, vereador Wagner Baleiro, a entidade dos petroleiros, que é a Federação Única dos Petroleiros, ela está se mostrando, além desse problema aí, contrária à gestão do Pedro Parente. Agora, no entanto, o governo disse que não há hipótese do Pedro Parente deixar o cargo. O ministro Eliseu Padilha disse que o presidente foi felicíssimo em escolhê-lo. Isso aí é uma provocação de proteção a um certo grupo, vereador? Na verdade, isso aí é um modelo de economia. Quando a gente começa a trabalhar uma economia que não quer beneficiar o povo, mas quer beneficiar o mercado, começa a acontecer essas coisas. Um petróleo atrelado ao dólar, o preço aumentando muito, as refinarias da Petrobras perdendo o mercado aqui no Brasil, porque agora está importando o óleo diesel. Então, o que está acontecendo agora? As refinarias nossas estão ociosas. Você pega a Revap aqui do lado, nossa, aqui em São José, e mais as demais refinarias, elas estão abaixo da capacidade, produzindo abaixo da capacidade. Se a gente tivesse produção local, feita com tecnologia nacional e com a Petrobras mesmo realizando, você não fica atrelado a essas variações de mercado, até porque os custos da Petrobras são todos em reais. Né? Todos os custos da Petrobras são em reais. E ela quer fazer a venda em preço de dólar. Isso está fazendo com que a Petrobras perca mercado, porque ela abriu aqui o espaço para fazer com que outros concorrentes venham praticar o preço igual ou menor que ela, ao atrelar no dólar. A refinaria Henrique Lage, ela está mais ociosa do que produtiva nesse momento? Hoje ela tem espaço para aumentar a produção. Hoje ela tem espaço para aumentar a produção. Não só a Revap, como quase todas as refinarias que o Brasil possui. Estão operando na média com 70%, alguns casos 65% da capacidade. Isso tornando o Brasil mais dependente da importação do óleo diesel. E ficando na variação do mercado. Então, o que você precisa fazer? Voltar a ter a produção local, né? Abastecer o mercado com produção local, não ficar dependente de mercado, né? E, a partir daí, trabalhar uma política que beneficie a população, até porque a Petrobras é da população. O governo é dono de 51% da Petrobras. Então, o governo, em tese, que representa a população, tem que agir de acordo com os interesses da população, que hoje quer um combustível mais em conta, né, e que é o desenvolvimento do país. A Petrobras é para ajudar o desenvolvimento do país. O que o Pedro Parente é? Por que eles querem manter o Pedro Parente? Porque o Pedro Parente, ele representa aquilo que o governo Temer quer, que é agradar o mercado, colocando o sofrimento da população. O governo Temer, ao manter o Parente aí, que o Pedro Parente, ele era o ministro do FHC, ele é da cota do PSDB, nomeado pelo PSDB dentro do governo Temer para presidir a Petrobras. Ele está indo transformando a Petrobras numa empresa ligada ao mercado, para depois, inclusive, fazer o fatiamento da empresa e privatizar a empresa. Muito bem. E nisso tudo aí, aonde fica o povo? Onde fica a população nessa história? Bom, então, a população ela só está perdendo, tanto no custo, como perdendo um patrimônio, se continuar deixando esse cidadão lá à frente da Petrobras. Muito bem. Ao pedir a sua retirada, na verdade, você está querendo que mude também a lógica do jeito que eles estão fazendo com a Petrobras, né? Bom, vereador, então, o atual presidente da Petrobras, o Pedro Parente,
que a gente nota aí que está levando o Brasil ao caos com a política. Isso é uma política neoliberal sobre o preço dos combustíveis. Ele é o mesmo que levou o Brasil ao apagão, e isso foi... Isso, no governo do FHC. O pessoal em 2001. Foi o mesmo cidadão. O mesmo cidadão, ele era o ministro da época. Bom, então tá aí. Histórico tem, né? O histórico negativo o cidadão já tem, né? Olha o prejuízo que uma medida como essa já está gerando no país, por toda essa paralisação com os caminhoneiros, toda a paralisação do país hoje, nesses dias todos, o tamanho do prejuízo que o Brasil teve, né, em função dessa situação. E agora, o pior de tudo é que as medidas que estão sendo colocadas para resolver o problema, porque o que aconteceu? Começou a ter aí o anúncio da diminuição do preço do diesel. Vai diminuir 46 centavos. Bom, eu quero pedir ao vereador, se o vereador pode ficar conosco mais um bloco, nós iríamos para um breve intervalo e voltaríamos para dar continuidade a essa fala interessante de entendimento sobre a crise energética no país, porque já tivemos o apagão com Pedro Parente e agora temos aí a falta de combustíveis nos postos com o Pedro Parente. Pode o vereador ficar mais um bloco conosco? Se não cair a linha do celular, eu fico. A gente segura aqui, vereador. Um grande abraço. Fica na linha, então. Um breve intervalo e a gente volta já falando sobre a crise energética no Brasil a partir da falta de combustíveis nos postos de combustíveis de todo o Brasil com a paralisação dos caminhoneiros. Breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, debatendo com personalidades, sindicalistas, a situação, a paralisação dos caminhoneiros que já está no 8º dia. Não se sabe exatamente de onde vai sair
o dinheiro, mas o governo federal já se comprometeu a 4,9 bilhões do orçamento para bancar a redução desses 10%, hoje equivalente a 25 centavos no preço do diesel. Uma greve dos caminhoneiros, onde a disputa é para decidir quem banca a solução da crise. Conosco ainda, nesse segundo bloco, o vereador Wagner Balieiro, debatendo essa situação, até porque ele é vereador aqui em São José dos Campos, do Partido dos Trabalhadores, e nós temos aqui em São José dos Campos uma refinaria, que é a refinaria Henrique Lage. Vereador Wagner Balieiro, agora, 4,9 bilhões do orçamento do governo federal para subsidiar o óleo diesel. E a gasolina e o etanol, como fica nessa crise dos caminhoneiros? Olha, Paulinho, mais do que a gasolina, o etanol, que também não vão ter mudança nenhuma, e o botijão de gás também, que antes já chegou a ser R$12, R$15, e que hoje está R$80, também não vai ter mudança nenhuma, né? O que nós estamos vendo é uma proposta onde você vai abaixar o valor do óleo diesel, tirando ali os 46 centavos e mais algumas outras medidas, mas uma medida que vai colocar o custo em cima da população. Aonde que eles estão querendo mexer para diminuir esses 46 centavos do óleo diesel? Tirando um imposto chamado PIS/COFINS. COFINS, o que significa COFINS? Contribuição Financeira da Seguridade Social. Esse é um dos poucos impostos que ele tem um destino. Que destino que está estabelecido na Constituição para o COFINS? Todo o recurso arrecadado do COFINS tem que ser gasto na Seguridade Social. Quem que é a Seguridade Social? É a Previdência Social. Então, na verdade, quando você tira o dinheiro do COFINS, do tributo do óleo diesel, você está, na verdade, depois tirando o dinheiro da população toda, porque você está tirando dinheiro da Previdência Social e da saúde e da assistência social. Então você está tirando dinheiro da própria população. Por isso que quando a gente fala que o caminho já foi apontado pelos trabalhadores da Petrobras, que mostram que o que precisa ser feito é utilizar as próprias refinarias daqui do Brasil e diminuir a dependência do mercado externo, tirar essa história do dólar. Nenhum produto no Brasil é feito com história de variação do dólar todo dia, que nem eles estão fazendo com a questão do combustível aí através da Petrobras. E nenhum país do mundo praticamente utiliza esse modelo de reajuste todo dia. Ainda mais num material importante para o país, que é o combustível. Então, o custo, que pode ser até inclusive muito maior, porque tem gente falando em custo de até 10 bilhões de reais que vão ter que ser repassados aí para resolver esse problema, porque esse valor é alto e ele vai servir para quem? Para abastecer quem? Só para abastecer o mercado. Essa história de ficar vinculado ao dólar está levando toda essa questão do país, de você gastar uma fortuna para beneficiar um mercado, né, os acionistas do mercado, que não é a população. A população está sendo prejudicada porque não vai tirar dinheiro lá da Seguridade Social. Segundo, vai continuar tendo o preço alto da gasolina e do gás de cozinha e do etanol do mesmo jeito, né? E terceiro, nós vamos estar fazendo tudo isso tendo as refinarias aqui ociosas. Então precisa trabalhar o aumento da produção nacional, que é o que os petroleiros, de uma maneira bem justificada, eles estão querendo fazer a greve para denunciar isso. E com isso, a partir do momento que você faz mais produção nacional, você tem o país fazendo o controle do preço do seu combustível e beneficiando a população. Ô Wagner, eu tenho uma dúvida. Eu vi o pessoal falando na internet, o pessoal dizendo que seria importante que o governo subsidiasse parte para que a gasolina, o álcool, o combustível no geral, ele fosse mais baixo para a população. Realmente isso existe? Existe essa possibilidade? O acordo que está sendo colocado não está levando isso em consideração. O acordo que o governo está fazendo para discutir somente a redução do imposto no óleo diesel e não fala em redução de gasolina, de gás de cozinha, de etanol, de nenhum desses. Que vai continuar à mercê das variações do dólar no mercado. Agora, então, vereador... agora, a proposta dos petroleiros, quando eles estão trabalhando a ideia de fazer a paralisação, é para mudar tudo.
É para mudar até, inclusive, a gasolina e o botijão de gás. Agora, vereador Wagner, então, esse povo que está dando apoio à paralisação dos caminhoneiros está dando um tiro no pé, até porque o COFINS, como disse o vereador, é uma contribuição social que tem como objetivo financiar a Seguridade Social em suas áreas fundamentais, incluindo, entre elas, Previdência Social. Quer dizer, a pessoa está igual o franguinho da Sadia, ele faz a propaganda para quem vai comer ele mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a gente tem duas situações aqui. Nós temos que ser solidários e apoiar a paralisação dos caminhoneiros, principalmente os caminhoneiros autônomos. Aquele trabalhador que já, coitado, vive sem direito nenhum, que está aí à mercê da política capitalista aí, que não dá direito trabalhista para ele, que está tendo problema para pagar o financiamento do seu caminhão. Esse caminhoneiro merece todo o nosso apoio e precisa ter o nosso apoio. E assim está sendo feito com as notas que a CUT já lançou e que outros sindicatos lançaram, de manifestação ao apoio dessa paralisação. Mas junto com essa paralisação, é importante que a gente aponte o caminho que possa realmente mudar todo esse problema. E um caminho para mudar esse problema é utilizando as refinarias já existentes aqui, diminuir essa dependência do mercado internacional e tirar essa história do combustível ficar atrelado ao dólar. Porque é isso que está penalizando toda a sociedade brasileira. Bom, eu vejo aqui, vereador, que o PIS tem a mesma finalidade do COFINS, que é uma contribuição de caráter social, e o objetivo desta contribuição é financiar o pagamento de seguro-desemprego. Mais uma vez, vai de encontro à situação de catástrofe para a população, tirando dinheiro. Amanhã ninguém poderá se aposentar, ninguém poderá ter o auxílio-desemprego por conta de que foi retirado o direito pela questão dos combustíveis agora, vereador. Pois é, Paulinho, o que nós estamos vendo, né? Que muitas vezes as pessoas até fazem aí um movimento, nós temos que ser solidários e tal. Olha, solidário todo mundo tem que ser mesmo, mas vamos ser solidários e qual é o caminho a ser apontado? O caminho que tem que ser apontado, ele está mostrando que a gente precisa sair dessa lógica de mercado. O dono da Petrobras é a população brasileira, o povo brasileiro é o dono da Petrobras. E por ela ser o dono da Petrobras, temos que ter medidas que coloquem a Petrobras a serviço do Brasil, a serviço da nossa população, e não a serviço simplesmente de um sistema financeiro internacional que não traz nenhum benefício para a nossa população. Bom, vereador Wagner, muito obrigado pela sua participação, por esse debate. A gente vai continuar e queremos agradecer a sua contribuição nessa paralisação e abriu aí a luz, acendeu a luz para que as pessoas tenham responsabilidade nesta participação da paralisação dos caminhoneiros. Obrigado, vereador. Obrigada, Wagner. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos os ouvintes e a todos vocês que estão aí na equipe da rádio. É sempre um prazer estar falando com vocês. Obrigado. Valeu, Wagner. Olha aí, Shirley, PIS, né? É a sigla do Programa de Integração Social, uma contribuição tributária de caráter social que tem como objetivo financiar o pagamento do seguro-desemprego, o abono e a participação na receita dos órgãos e entidades, tanto para os trabalhadores das empresas públicas como privadas. O governo vai lá e tira para subsidiar. Quer dizer, está intocável ainda o preço do combustível pela Petrobras. Pois é, Paulinho, a gente não vê a dimensão, a complexidade que é, né? A gente simplesmente está vendo assim mais ou menos superficial, porque a imprensa acaba fazendo uma cobertura superficial do assunto. Mas, na verdade, tem tanta coisa por trás aí, né? E a gente vê, né, a questão de prejudicar as pessoas, né? Mas o plano de fundo disso aí é uma coisa gigantesca, né? Agora, e tem mais um detalhe, Shirley, que é o CID, aquele outro imposto, que é a isenção do PIS. CID, qual que é esse? CID é um outro imposto agregado na gasolina, no combustível, e vai acabar com a Bolsa Família, por exemplo. Não é? É um estudo de uma equipe aí que identificou que o governo vai deixar de arrecadar milhões com PIS, COFINS e o CID também, que é o equivalente a um ano do orçamento do Bolsa Família. Um ano do orçamento do Bolsa Família. Nossa, quanta coisa, hein, Paulinho? Está enterrando o país com
até por falta de entendimento. E graças a Deus a Rádio CT está aqui, o Clique Jornal, para poder dar esse alerta aí, porque está tirando... esclarecer, né, Paulinho? Exatamente. Bom, nós vamos para um breve intervalo, a gente continua falando sobre a situação da paralisação e o desabastecimento nos postos de combustíveis aqui no Brasil. Falamos com Wagner Balieiro, já uma nova personalidade política estará conosco. Um breve intervalo e a gente volta. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho, moça bonita não paga, troca o voto por tijolo, bicicleta, caiu o preço, doutor, só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo. É a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olha, o programa de hoje está debatendo a paralisação dos caminhoneiros aqui no Brasil. Os petroleiros, agora, depois dos caminhoneiros, estão incluindo a questão do preço dos combustíveis em pauta da greve por apoio popular. O Sindicato de Policiais Federais e de Motoqueiros também estão mobilizando, estão apoiando a mobilização dos caminhoneiros. O que é que mudou? O que é que muda na economia brasileira? E na política, o que é que muda? Ele é cientista político, é Franklin Maciel, que fala conosco agora aqui na Rádio CT sobre essa paralisação. Franklin Maciel, boa tarde, Franklin. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Chile e ouvintes de todo o Brasil da Rádio CT. Bom, o Franklin, hoje é o 9º dia de paralisação dos caminhoneiros. Nós falávamos agora
com o vereador Wagner Balieiro, que acendeu uma luz a respeito de onde o governo está tirando dinheiro para subsidiar o preço do combustível. Tirando PIS, COFINS, são tributos, contribuições sociais para a aposentadoria e também para o auxílio-desemprego. Está zerando o caixa do país daqui para frente a favor da redução do óleo combustível? Bem, Paulinho, na verdade a coisa é bem mais complexa do que isso. Uhum. Essa crise que se instalou no Brasil por conta dessa questão dos transportes, dos combustíveis, eu costumo dizer que é aquela gota que transborda o copo, ela revelou uma série de fragilidades e expôs de maneira mais clara os beneficiários do golpe de Estado que o Brasil sofreu. Um golpe branco, mas um golpe de Estado. Com essa política, principalmente, a gente verifica duas situações. Primeiro, que o principal beneficiário de todo esse processo político que aconteceu no país é os Estados Unidos, e o principal patrocinador interno, como já se antevia, é o próprio PSDB, que é o governo oculto da mão oculta através do Temer, que opera via o Parente, que é um agente do Fernando Henrique Cardoso. Aliás, o Pedro Parente foi o mesmo ministro do apagão de 2001, quando o FHC era presidente do Brasil. Porque é o mesmo operador. É o mesmo operador, porque a situação é a mesma. Levar o país à escassez energética, à não autonomia, para que fique refém de interesses externos. Uhum. E com isso, evadir divisa para fora. Bom, nesse caso, nós temos mais um agravante aí. Então, você fala desse golpe brando que aconteceu, que foi a saída... Golpe branco. Branco, não é? Brando não tem nada, né? De brando não tem nada. Olha, que saiu, tiraram do poder a presidente Dilma e entrou o Michel Temer, mas ele é MDB, ele não é PSDB. Como é que você consegue ligar uma coisa com uma outra? Bem, vamos começar por acaso. A gente teve uma eleição que reelegeu a Dilma, o PSDB não aceitou, inclusive aqueles que os financiavam sabia que aquele processo de justiça social e outras coisas iria se aprofundar e resolveu patrocinar uma instabilidade no país. Eles já tinham feito os laboratórios no Oriente Médio, através da Primavera Árabe, e resolveram implementar as mesmas ações aqui. Começou em 2013 e se intensificou com o apoio da imprensa. Para o Michel Temer chegar ao poder numa eleição indireta, que a gente chamou de impeachment, ele precisou contar com os 52 votos dos deputados do PSDB. Tanto que se você fizer a conta, se o PSDB não desse os votos ao Michel Temer, ele não haveria impeachment, consequentemente ele não seria presidente. Além disso, o Michel Temer, como vai ficando cada vez mais claro, ele tem uma ficha corrida muito grande, o que deixou ele refém dessas máfias internacionais. Então, por isso, uma vez instalado no poder, ele cedeu o grosso do governo, aonde rola dinheiro, para essas grandes máfias. Para a máfia financeira, ele colocou o Henrique Meirelles, e para as máquinas organizacionais, colocou o PSDB em 8 ministérios-chave, incluindo a Petrobras. Poxa vida, bem analisado. Agora, a população brasileira que vive com fone de ouvido todos os dias, vendo o YouTube, vendo o Facebook, a população não despertou para esse detalhe. Primeiro, que o Pedro Parente é o mesmo do apagão de FHC, de que os 52 votos do PSDB que foram decisivos para a derrubada da presidente Dilma do poder. Se não fosse 52, não haveria golpe e estaríamos, quem sabe, numa situação até melhor, o Franklin.
Muito provavelmente, né? Na verdade, o que acendeu a luzinha amarela nos Estados Unidos foi a situação dos BRICS. O Brasil já era a 6ª economia, caminhando para a 5ª maior economia do mundo, e o ponto de virada foi o Banco dos BRICS, um banco de fomento formado por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, que sustentaria todo o desenvolvimento dessa região e de áreas como a África em expansão e outras. Aquilo ia ressignificar a geopolítica e, consequentemente, ia tirar o poder central dos Estados Unidos. Por isso, houve essa intervenção que não aconteceu só no Brasil. Se você pegar historicamente, analisar matérias e outras, a partir de 2013, começou a ser fomentada divisões dentro da Rússia, na África do Sul. A África do Sul está com um presidente deposto nas mesmas condições do Lula. Você vai ter problemas na Índia, onde foi realimentado o conflito com o Paquistão. Ou seja, todos esses polos que se uniram, eles estão fragmentando naquela velha política de dividir e conquistar. Bem, para finalizar, os petroleiros agora, depois da paralisação dos caminhoneiros, eles acreditam que a pauta do preço dos combustíveis vai ajudar a trazer apoio da população à greve de 72 horas marcada para a próxima quarta-feira. E eles prometem uma paralisação por tempo indeterminado caso não haja negociações. O que você acha disso, Franklin? Na verdade, esse processo todo mostrou o quanto a esquerda brasileira é desarticulada e quanto ela tem a dificuldade em se apropriar das situações. Essa situação, muito provavelmente, começou como um lockout, já estava identificada lá atrás por mecanismos de informações dos Estados Unidos. Fica claro quando você começa a encaixar as situações e ver aquele vazamento de documentos da CIA de 1974, complicando a imagem dos governos militares, porque eles sabiam que tinha um componente de intervencionismo nessa história, então já vai desgastando a imagem, e a ABIN, que seria o órgão responsável pela inteligência nacional, não viu nada. A esquerda continua perdida. A prova maior disso, que em vez de encabeçar esse movimento, da mesma maneira em que a direita se apropriou das passeatas por passe livre, dos 20 centavos, e que acabou culminando em tudo isso, era o momento da esquerda também se apropriar dessa situação e estimular o clima de greve geral. O que está acontecendo inverso. A CUT e mais a CGT e algumas outras centrais estão se posicionando contra, o que é inadmissível. Parece aquele antigo jogo do PSDB de ir sangrando o boi para esperar que ele morra sozinho na hora do abate. Agora, o que está em jogo com a greve anunciada pelos petroleiros é a privatização das refinarias. As pessoas sabem muito bem que não vão ter emprego com a privatização das refinarias. Há uma consciência maior da categoria e da sociedade, Franklin? Eu não diria que há uma consciência. Há uma questão de sobrevivência. É aquilo que eu falei inicialmente. A água é a gota que transborda o copo. Está todo mundo esperando alguma coisa acontecer. E esse fato da greve dos caminhoneiros foi o estopim. Agora, se o restante da comunidade não se engajar e deixar o governo fazer esse acordo nefasto para reduzir preço de diesel às custas de mais sacrifício de direitos sociais, aí não dá para resgatar um momento sólido. A retirada do PIS, COFINS e mais o CID, que são esses 3 impostos agregados no combustível,
vai chegar à bancarrota os direitos sociais? Já está, né? Já está. Porque, assim, se você vê FIES, ProUni, Bolsa Família e outros foram bastante reduzidos. E esses investimentos são investimentos que fazem a roda econômica girar. Por quê? Evade esse dinheiro para garantir pagamento de juros e para garantir essa recolocação da balança comercial, onde a gente voltou a ser fornecedor de commodities, absurdamente, até do petróleo, para comprar material manufaturado. Ou seja, a gente tem refinarias, em vez de refinar o petróleo que nós próprios produzimos, porque nós temos autonomia. Ou seja, quando você tem autonomia de matéria-prima, você não fica refém das oscilações externas. Você pode manter o preço do seu produto para a população ad eterno, desde que ele não traga prejuízo. Então, você conquista segurança energética para o país. Por isso que a Petrobras não pode ser uma empresa de mercado. As estatais têm interesse estratégico para o país. Muito bem. Franklin Maciel, cientista político, quero te agradecer pela sua fala e pelo seu direcionamento, que esclareceu muitos pontos aqui do Clique Jornal. Muito obrigado, Franklin. Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e estamos à disposição sempre que convocados. Ok, Franklin. Obrigada, Franklin. Olha, os sindicatos estão pedindo mudanças na política de preços da Petrobras e a substituição do atual presidente do comando da companhia, Chile. Eles alegam que a política atual prejudica a empresa ao permitir que importações, que disse o Franklin, importações tomem o mercado do combustível brasileiro. Então é o que está acontecendo. Então corrobora mesmo o que foi dito pelos dois, né? Pelos dois, foi uma boa fala aí. Bem, a gente vai para um breve intervalo. Dia 17 de junho tem jogo da seleção brasileira, ninguém fala sobre isso. Mas vamos fazer um bate-bola aqui, Paulinho, você nem sabe ainda, né? Nem imagino, hein? É você que vai cuidar disso aí pra gente. Vamos lá, então, já vai falar sobre, já não, aqui ainda no Clique Jornal, você vai poder acompanhar tudo da seleção brasileira e do Campeonato Brasileiro e até da nossa querida Águia. Um breve intervalo e a gente volta já falando da paralisação dos caminhoneiros. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olha, estamos chegando aí às eleições do dia 7 de outubro deste ano. Estamos no início do mês, no final do mês de maio, início de junho, temos aí junho, julho, agosto, setembro, 4 meses apenas para as eleições. E aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral já acabou de definir as regras para a rádio e TV nas eleições. Mas a repórter, Shirley, o repórter, o Henrique Carmo, ele conversou com o Sérgio Ricardo dos Santos, que é do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente vai fazer o seguinte, Shirley, nós vamos para o nosso rádio jornalismo, trazendo as informações com o Henrique Carmo, direto no assunto. Henrique. Este ano teremos eleições e com ela vem as tradicionais propagandas eleitorais. O horário eleitoral gratuito entra ao ar 2 vezes por dia. Nas rádios, as propagandas partidárias entram às 7 da manhã e ao meio-dia. Em cada horário, são 25 minutos de propaganda em nível nacional. Nas TVs, a publicidade acontece 1 da tarde e 8h30 da noite. Porém, emissoras de rádio e TV não podem fazer propaganda política fora do horário eleitoral gratuito. Quem explica é Sérgio Ricardo dos Santos, assessor consultivo do Tribunal Superior Eleitoral. A lei é bem taxativa quanto a isso, tá? As concessionárias de serviço público, ou seja, rádio e televisão, não podem fazer propaganda eleitoral. É vedado mesmo. Aí você eventualmente me pergunta, mas o que é a propaganda eleitoral? De acordo com o entendimento do tribunal, fazer pedido de voto configura propaganda eleitoral. Dar notícia de candidatos, isso aí, obviamente, os veículos de comunicação trabalham, que é informação, mas eles não podem fazer propaganda eleitoral em prol de candidato A ou B. Tá? Isso aí é vedado. A lei das eleições, que é a lei 9.504, no artigo 44, fala que somente é permitido propaganda eleitoral no horário eleitoral gratuito. Este ano elegemos no país presidente, governadores, deputados federais e estaduais. As eleições estão programadas para o dia 7 de outubro. Caso aconteça segundo turno, a data programada é 28 do mesmo mês. De Brasília, Henrique Carmo. Muito bem, Henrique. Está aí, Shirley, informação aí de primeira sobre o horário eleitoral, 2 vezes por dia, mas nem pensar em citar nome de candidato. Tá certo, Paulinho. Tem que seguir a regra, senão vai ser punido, né? É verdade. Olha, uma outra notícia relevante aqui para os ouvintes internautas aqui do Clique Jornal é sobre as ambulâncias que não serão mais multadas. Atualmente, as ambulâncias pela alta velocidade para socorrer uma vítima, principalmente de acidente, elas são multadas. Daí dá um trabalho danado para que seja baixada aquela multa. Agora, é uma medida que se aplica às viaturas policiais, batedores e uma ação que busca, Shirley, diminuir a burocracia entre os órgãos, o que nós dissemos aqui agora. Mas vamos trazer mais informações com o Rodrigo Santos, direto no assunto. Rodrigo. Ambulâncias, viaturas policiais e veículos batedores poderão não tomar mais multas no trânsito. O assunto tem sido discutido na Câmara dos Deputados e já tem até aprovação da Comissão de Viação e Transporte. O texto sugere que as multas aplicadas a esses veículos sejam anuladas automaticamente do sistema dos órgãos de trânsito. Atualmente, se uma viatura é multada por um radar de velocidade, a notificação é gerada, enviada ao órgão responsável pelo veículo e quem estava dirigindo
proposta agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Rodrigo Santos. Muito bem, Rodrigo. Valeu mesmo. Agora, a gente continua aqui no Clique Jornal, lembrando que os caminhoneiros continuam paralisados, não há uma voz uníssona entre o comando dos caminhoneiros, principalmente entre autônomos e as outras empresas também. E agora a gente nota que a greve dos caminhoneiros está chegando no 8º dia, já está indo para o 9º dia, mas a gente sabe que poderá ter uma solução desde que seja uma só, diminuir o preço dos combustíveis, principalmente o óleo diesel. Agora, o grande detalhe, Shirley, é que, como falou já o Wagner Balieiro, o Franklin também, as pessoas estão apoiando a greve dos caminhoneiros, mas eles estão levando um tiro no pé. O que eu vejo, Paulinho, eles estão apoiando, mas a reivindicação para baixar o valor da gasolina e do álcool não está contemplado nas pautas deles, estão tentando baixar o diesel, né? Então, na verdade, quem está sendo ganhando são os caminhoneiros. Eu sou da opinião que eles tiveram, dá o apoio sim, porque é legítimo, né? Já que é uma unidade, os caminhoneiros, eles têm as necessidades deles, né? Mas, assim, eles não estão levando em consideração uma reivindicação da população. Exatamente. Olha, os caminhoneiros seguem, você que acessou aqui o Clique Jornal agora, eles seguem protestando desde segunda-feira passada, em ao menos 25 estados da federação, no Distrito Federal também, e mesmo após o anúncio do presidente de reduzir o diesel por 60 dias e atender outras reivindicações da categoria, eles continuam parados. Porque entre as medidas anunciadas no domingo pelo atual presidente está a redução temporária de 46 centavos por litro do diesel e também, Shirley, a isenção de pagamento do pedágio para o terceiro eixo, aqueles eixo suspenso de caminhões vazios. Olha, Paulinho, eu vou até acrescentar uma questão, que assim, até quando vai ter essa greve? Porque embora a gente aqui do sindicato apoie, nós como comunicadores também, não pode dizer que a gente apoia o movimento, né? Mas acontece que eles estão mexendo com as questões básicas da população. Saúde, alimentação. Hoje você vai no mercado comprar batata, você vai pagar R$10 no quilo da batata. Então, está mexendo com a população. Meu filho amanhã já não tem a escolinha dele, o que eu faço com ele dentro de casa? Olha, eu venho trabalhar. Greve, né? Agora, é uma greve respeitável. Está prejudicando o geral da sociedade. Então, eu acredito que até um certo ponto, ele é legítimo. Passou de um certo ponto, por enquanto ainda está administrável, digamos assim, né? Passou de um certo ponto. Eu não sei o que pode acontecer, né? Bom, Shirley, as entidades que representam os caminhoneiros, algumas delas aprovaram as medidas, mas disseram que precisa de tempo para desmobilizar os motoristas parados nas estradas, para compensar esses dias parados e o subsídio do diesel também. O governo ele poderá subir outros impostos, além do PIS/COFINS e o CID, que está sendo retirado do combustível. Então, na imprensa tem muita informação desencontrada, Paulinho. Hoje eu vi no site do Valor Econômico que tinha terminado a greve. A partir do meio-dia estaria terminada. A própria Globo, eles explicaram várias vezes que a negociação tinha sido... tinha findado num termo lá que ia acabar com a greve. No entanto, a greve continuou, a paralisação continuou. Então, a gente não pode afirmar nada hoje com relação às negociações, se elas estão realmente findadas, se está bom para ambas as partes, porque a imprensa, ela quer induzir o movimento a crer numa decisão, como se retirasse do movimento a decisão sobre se continua ou não. Então, você vê esse movimento da imprensa fazendo isso, porque várias vezes eu vi notícia de que a paralisação tinha terminado, no entanto, ela continuou. O grande detalhe é que a mídia recebe propaganda do governo federal.
rádios, jornais, revistas, sites e as próprias emissoras de TV. E eles estão do lado de quem paga. Agora, nós falamos sobre o PIS, COFINS, que está sendo retirado do preço do combustível, mas também a Lei 10.336 de 2001 instituiu CID Combustíveis, e uma contribuição de intervenção no domínio econômico e incidente sobre a importação e a comercialização de gasolina e suas correntes, que é a diesel e suas correntes, querosene de aviação e outros querosênios também, e óleos combustíveis, que é o chamado fuel oil, que é o gás liquefeito de petróleo. O Chile, o CID está saindo também da gasolina, então há de se esperar que pode abaixar o preço da gasolina. Pode ser que sim, Paulinho. A gente torce para isso, a gente que usa combustível, né? Tá um absurdo, quase R$5 se pagar para andar poucos quilômetros, é um litro, né? Tá muito. Muita coisa, né? Agora, o nome CID Combustíveis, contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre as operações realizadas com combustíveis. É mais um imposto que foi instituído pelo governo em 2001 do governo do PSDB. Nossa, Paulinho, mais um imposto, né? Não é fácil. Mais imposto. Vamos saber aqui, parece que o Eduardo está nos fazendo sinal que nós temos 1 minuto apenas. Paulinho, aproveitar então para o pessoal de São José dos Campos, né? Tá todo mundo aí que se alerta quando não volta a gasolina, né? A gente fica até a Rádio CT, quem quiser entrar em contato, né? Pode ser até depois do programa para dizer se já começou a circular gasolina nos postos de gasolina, porque todo mundo está perguntando, dizendo que alguns postos chegou gasolina, então tem muita boataria. Fila tem bastante. Fila tem. Aqui mesmo, perto da Vila Diana, aqui tem um posto de gasolina ali que já está com fila. Aí, segundo o que disseram, é fila para quando a gasolina chegar. Olha só onde a gente... Aguardando o local, né? Que nível. Bom, foi um bom programa. Tivemos a participação de 2 personalidades da política, um cientista político e outro político, e dos bons aqui, o vereador Wagner Balieiro e também o Franklin Maciel. E por aqui, vamos embora? Vamos embora, Paulinho. Bem, amigos, você pode mandar a sua sugestão, crítica, elogios também aqui para a Rádio CT, para o Clique Jornal, para imprensa@sindct.org.br. Vou repetir para o senhor, imprensa@sindct.org.br. Ou então ligar aqui para a Rádio CT na área 12, 3904-6654. Grato a todos pela companhia, audiência, amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos e também âncora aqui do Clique Jornal, a nossa colega jornalista Shirley Marciano. O diretor de comunicação é o matemático Acione de Olivo. Agora, o apoio de comunicação é do engenheiro Vitor Portesani e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade, e até lá. Tchau, Brasil, e até quarta-feira. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.